Olá, eu sou o professor Sérgio Matos e dou aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos estudar ângulos complementares, ângulos suplementares, ângulos opostos pelo vértice, entre outros, com muitos exercícios. Vamos lá! Ângulo de uma volta, ângulo de meia volta e ângulo agudo. Aprenda agora! Vamos lá! Tipos de ângulos. Ângulo de uma volta, ou seja, uma volta completa, né? É um ângulo de 360 graus. Ângulo de meia volta. Ângulo de meia volta é um ângulo que tem, né? Obviamente pelo nome, meia volta, a metade de uma volta e tem 180 graus, tá? A figura é assim, a metade de uma circunferência, né? O ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que é menor do que 90 graus. A medida dele é menor do que 90 graus. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele tem 35 graus, ou seja, ele é um ângulo agudo, tá? Temos aqui alguns exemplos de ângulos agudos. E no campo de futebol da figura podemos ver ângulos de uma volta e ângulo de meia volta. Vamos continuar. Bem, nessa terceira parte desse vídeo, dessa aula, vocês vão aprender três conceitos: ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos complementares? Se você pega dois ângulos e soma e o resultado dá 90 graus, pode-se dizer que esses dois ângulos são complementares. É isso mesmo, é bem fácil, né? Quando a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, esses ângulos são complementares. É um raciocínio muito parecido para os ângulos suplementares. Se a soma der 180 graus, agora o número é 180. Se tem dois ângulos que a soma dá 180, então esses ângulos são suplementares. Exemplo de ângulos complementares. Complementares, tá? Cuidado que a palavra é parecida. Bom, complementares eu sei que tem que associar com o número 90, tem que dar 90 graus. Então, por exemplo, 70 graus e 20 graus. São dois ângulos complementares. Por quê? Porque 70 mais 20 é igual a 90. Um exemplo de ângulos suplementares, 120 e 60, porque 120 mais 60 é igual a 180 graus, que é o resultado, né, esperado para você poder dizer que eles são suplementares, tá? E o terceiro conceito é o ângulo oposto ou ângulos opostos pelo vértice. São ângulos formados por semi-retas opostas. Só que essa definição, esse conceito, essa teoria, não dá para a pessoa aprender muito. É melhor você pensar, você observar uma figura. Você olhando a figura dos ângulos opostos pelo vértice, como você está vendo agora, fica mais fácil de você entender. E é sempre importante saber que o conceito principal, né, a consequência principal dos ângulos opostos pelo vértice é que eles são congruentes. Palavra estranha, né? Congruentes. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer que tem a mesma medida. Então, resumindo, os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, são congruentes, tá? Se de um lado o ângulo mede 35 graus, por exemplo, do outro lado vai ser também 35 graus. E assim por diante. Vamos agora, nessa última etapa, fazer alguns exercícios aprendendo como usar esses conceitos para poder resolver problemas na geometria. Vamos agora. Esse exercício é muito fácil de fazer, ele é rapidinho. Só que antes de concluí-lo, porque ele é rápido, é só um cálculo. Antes de fazer, eu quero falar para vocês que o ângulo de 90 graus é também chamado de ângulo reto. Então, quando tiver essa figura aqui, ó, esse desenho, esse quadradinho com esse pontinho aqui no meio, quer dizer que é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus.
Então, se eu tenho aqui um ângulo reto do lado esquerdo, do lado direito também vai ter que ser reto, vai ter que ser 90 graus também, porque o total tem que dar 180, né? Lembra do ângulo suplementar? Um ângulo de meia volta? Todo esse conjunto, desde aqui até o outro lado aqui, ó, forma meia volta, né? Tenta imaginar, eu não quero riscar aqui a figura. Então tem que dar 180. Se de um lado tem 90, do outro lado também vai ter 90. Ou seja, 60 mais A, esse ângulo A desconhecido, tem que dar 90 graus. Até de cabeça, né? 60 para chegar a 90 falta quanto? Não é 30? Então A é igual a 30, viu? Resolvemos de cabeça. Seria assim o cálculo. 60 mais A. Esse símbolo do grau não é obrigatório colocar no cálculo. 60 mais A igual a 90. A é igual a 90 menos 60. A é igual a 30 graus. Já tínhamos feito até de cabeça por ser tão fácil, né? Vamos para o próximo. Vejam esse daqui. Segue o mesmo raciocínio, porque tem a figura aqui do ângulo reto, ó, ângulo de 90 graus, tá vendo aqui? Olha o desenhozinho aqui do ângulo de 90 graus. Isso quer dizer o seguinte, que x mais 15 tem que ser igual a 90 graus. Vamos então escrever isso. X mais 15 é igual a 90 graus, certo? É uma equação muito pequenininha, muito fácil, né? Só botar o 15 para o outro lado, troca de sinal. Vai ficar x é igual a 90 menos 15, que dá quanto? 75 graus, quer dizer, x vale 75 graus, né? Muito bem. Nesse caso aqui, nós temos uma figura que representa ângulos opostos pelo vértice, né? O ângulo da esquerda e o ângulo da direita, o vértice aqui, ó, eles são feitos de semirretas opostas, tá? Então, qual é a característica principal? Eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Se tem a mesma medida, eu vou fazer assim, ó, o ângulo do lado de cá, que está representado por 10x menos 40, vou escrever aqui, 10x menos 40. Tem que ser igual ao outro lado, a expressão 4x mais 20. 4x mais 20. Pronto, já tenho aqui uma igualdade, ou seja, eu tenho aqui uma equação. É só resolver essa equação. 10x menos 4x é igual a 20 mais 40. Se tiver alguma dúvida com resolução de equação, no nosso canal Matemática para Hoje, tem vários vídeos explicando como resolver equação de primeiro e de segundo grau. No caso, essa equação aqui é uma equação de primeiro grau. Vamos continuar. 10x menos 4x, 6x é igual a 20 mais 40, 60. X é igual a 60 dividido por 6, que vai dar 10, ou seja, x vale 10 graus. E se no problema pedisse para calcular também a medida desses ângulos, hein? É só você colocar o 10 no lugar da letra x. 4 vezes 10, 40. 40 mais 20, 60 graus. Ou seja, esse ângulo aqui mede 60. O outro ângulo também tem que dar 60, porque eles são opostos pelo vértice, são iguais, né? Vamos confirmar, vamos conferir. O x é igual a 10. 10 vezes 10, 100. 100 menos 40, 60 também. Ok? Confirmou, né? E esse caso aqui, pelo desenho, se configura numa situação de ângulos suplementares. Por que suplementares? Olha aqui a figura, ó, meia volta. Meia volta quer dizer 180 graus. Ou seja, esses dois ângulos, se juntados, se somados, tem que dar 180 graus. Então vamos fazer essas contas. Vamos primeiro montar a equação. 2x mais 40 graus mais x menos 10 graus é igual a 180 graus. Esse símbolo do grau não é obrigatório colocar, não. Eu gosto de colocar, mas não precisa. Está na hora do cálculo, não precisa colocar, não. Vamos fazer sem esse símbolo agora. 2x mais
x é igual, passa o 40 para lá, repete o 180, fica menos 40 e mais 10, porque troca o sinal. 3x vai ser igual 140 menos 40. Desculpa, 180 menos 40 dá 140, 140 mais 10, 150. X é igual a 150 dividido por 3, x é igual a 50 graus. Então tá aqui, ó. 50 graus é o valor do x. Se você quer descobrir o valor do ângulo, você coloca os 50 no lugar da letra x. 50 menos 10, 40. Então, esse ângulo daqui tem 40. Se esse aqui tem 40, eles são suplementares, ou seja, tem que dar 180 graus, o lado de cá só pode ser 140, porque 140 mais 40 vai dar 180. Vamos confirmar colocando 50 no lugar do x. 2 vezes 50, 100. 100 mais 40, 140 certinho, né? Então é isso aí.